Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos começar mais uma aula de correções. Então, vamos começar agora a correção da atividade relacionada à bissetriz, e mediatriz de um ângulo. Questão número 1. Na figura, o triângulo ABC tem um ângulo reto, ou seja, esse ângulo que ele mede 90 graus. O ângulo A mede 20 e BD é a bissetriz do ângulo B, ou seja, essa bissetriz, por que ela é chamada de bissetriz? Porque ela está dividindo esse ângulo ao meio. Então, ela é bissetriz relativa ao ângulo B. E a questão me pede qual o valor do ângulo X, ou seja, desse ângulo D, tá? Está sendo formado aqui com o ângulo D. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente visualiza a figura, a gente vê quantos triângulos? Olha, eu vejo um triângulo maior e vejo um triângulo menor. Então, para mim calcular o valor desse ângulo, primeiro eu tenho que descobrir o valor do ângulo B. Como? Eu vou esquecer esse triângulo menor, eu vou usar somente o triângulo grande, tá? O ABC. E esse triângulo ABC, eu sei que a soma dos seus ângulos internos tem que ser 180. O ângulo A mede 20. Então, 20 graus. O ângulo C mede 90. Então, mais 90 graus. O ângulo B é quem eu quero saber. Então, mais o ângulo B. E as somas dele tem que ser igual a 180. 90 mais 20, 110. Mais o ângulo B tem que ser igual a 180. Passando 110 para o segundo membro, vamos passar trocando sinal. Então, o ângulo B vai ser igual a 180 menos 110, que é 70 graus. Então, o ângulo inteiro, tá? Esse ângulo inteiro mede 70 graus, ok? Mas eu quero saber somente esse pedacinho aqui, ó, para eu poder calcular o valor desse ângulo X. Então, se todo esse ângulo aqui mede 70, quanto vale a metade dele? 35. Então, esse ângulo aqui mede 35 graus. Então, agora ficou mais fácil de eu descobrir o valor de X, porque eu vou somar X mais 35 mais 90 e igualar a quanto? 180. Então, vamos descobrir o valor de X. X mais 35 mais 90 tem que ser igual a 180. 35 mais 90. X mais 125. E isso tem que ser igual a 180. Passando 125 para o segundo membro e trocando o sinal, né? Então, 180 menos 125. 180 menos 125, x igual a 55 graus. Então, a gente descobriu aqui o valor de x. Atividade 2. Na figura abaixo, BD é uma bissetriz, né? Ela é uma bissetriz relativa ao ângulo B. A medida do ângulo C é o dobro da medida desse ângulo A. Olha, se C mede 80 e está dizendo que ele é o dobro desse ângulo, significa que esse ângulo A é 2 vezes um determinado valor que deu 80. Então, é 2 vezes quanto que dá 80? 40. Então, esse ângulo A mede 40 graus. A medida do ângulo C é 80, já estava aqui. Qual é a medida do ângulo D? Então, eu quero saber a medida do ângulo D. Então, vamos fazer como a gente fez na atividade anterior. Vamos visualizar o triângulo grande primeiro, para depois a gente calcular o valor do ângulo D. Bom? Então, olha aqui. Eu tenho que o ângulo C mede 80, o A 40
vamos descobrir o valor do ângulo B primeiro, tá? Então, olha aqui. Vou fazer aqui embaixo. 40 mais 80 mais o ângulo B tem que ser igual a 180. 40 mais 80, 120. Mais o ângulo B tem que ser igual a 180. Então, o ângulo B, ele vai ser igual a 180, passo 120 trocando o sinal, menos 120. Então, o ângulo B vai ser igual a 180 menos 120, que é 60 graus. Então, esse ângulo B todinho mede 60 graus. Então, quanto mede só um pedacinho desse ângulo B? Ele mede 30 graus. Então, agora vamos calcular o ângulo D, tá? Esse ângulo aqui. Então, eu tenho 40 mais 30 mais o ângulo D, que tem que ser igual a 180. 40 mais 30 mais, vou chamar de D, o ângulo D tem que ser igual a 180. 40 mais 30, 70. Mais D, que é igual a 180. Passando 70 para o segundo membro, trocando o sinal, 180 menos 70. Então, o ângulo D vai ser igual a 180 menos 70, 110 graus. Continuando aqui ainda no número 2. Me pediu o ângulo D, mas eu não sei se é referente a esse triângulo ou a esse. Mas, então, vamos fazer os dois triângulos. Se esse pedacinho mede 110, quanto mede esse ângulo aqui? Olha, se eu traço aqui, ó, eu consigo um ângulo de quantos graus? 180. E 180 menos 110 vai sobrar quanto para esse ângulo? 70 graus, né? Agora é só somar. 70 mais 80 mais 30, que vai dar 180. Então, esse ângulo de cá mede 70 e de cá mede 110. Agora, a questão número 3, na figura AB é a bissetriz. Essa bissetriz, ela está dividindo o ângulo A em dois ângulos de mesma medida. Tá? Então, ela é bissetriz referente ao ângulo A. Qual é a medida em graus de X? Olha, vamos fazer como a gente fez as outras. Vamos visualizar o triângulo maior. Como na atividade anterior, eu sei que esse ângulo que está do lado de fora, que é um ângulo externo, mede 86 graus. Então, quanto mede o outro pedacinho desse ângulo? Olha, quando eu fecho aqui, ó, eu formo um ângulo de 180. Então, eu vou fazer 180 graus menos 86 graus, que eu vou achar 94 graus. Então, esse pedacinho aqui mede 94 graus. Agora que eu sei o valor dele, eu consigo somar os ângulos do triângulo maior, ACD, né? Somando 94 mais 44 mais o ângulo A. Então, 44 mais 94 mais o ângulo A tem que ser igual a 180. 44 mais 94, 138 graus, mais o ângulo A tem que ser igual a 180. Então, esse ângulo A vai ser igual a 180 menos 138. Ó, passei para o outro lado trocando sinal. Ângulo igual 180 menos 138. 42 graus. Esse ângulo inteiro mede 42 graus. Mas eu preciso saber somente a metade para eu poder calcular o valor do X. Então, quanto vale esse pedacinho? Qual é a metade de 42? 42 dividido por 2. 21.
1. Então, esse pedacinho mede 21 e esse outro pedacinho também mede 21, tá bom? Então, vamos descobrir o valor de x. X mais 94 mais 21. X mais 94 mais 21 tem que ser igual a 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, x mais 94 mais 21, 115, que é igual a 180. Então, x vai ser igual a 180 menos 115. X vai ser igual a 180 menos 115, 65 graus. Para saber se está correto, é só somar. 65 mais 94 mais 21 é igual a 180? Correto, né? Então, a nossa atividade está certa. E se encerrou aqui a correção dessa atividade. Eram 3 questões. Espero que todos tenham feito sem nenhuma dificuldade. Porque se não me procurou, né, lá no GR8, não acessou os fóruns, é porque não tinham dúvidas, né, gente? O fórum é para ser acessado e retirar dúvidas através dele. Então, bons estudos e até a próxima aula.